Queridos irmãos, após cantar a respeito do precioso sangue do Senhor Jesus, queremos ouvir as suas próprias palavras em seu Evangelho. Eu me volto ao Evangelho de Cristo através de Mateus, no capítulo 6. Gostaria de ler o versículo de número 9. Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Portanto, diz o Senhor, vós orareis assim. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Oh, meus queridos amigos, você sabia disso? Que estas orações surgiram dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo Salvador? Isto não foi inventada pela igreja, não foi criada por um poeta, nem poderia ser jamais. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou seus discípulos como se dirigirem a Deus, ao Pai. E o nosso título nesta noite é Falando com Deus e sendo ouvido por Ele. O Senhor Jesus Cristo está no meio do seu ministério ensinando os seus discípulos como irem a Deus em oração. Bem, os discípulos observavam muito e de perto o Senhor Jesus Cristo orar. Eles o vinham orando sozinho por muitas horas, em vários lugares, em vários momentos, ao longo de todo o seu ministério. E observando aquilo, eles se aproximam do Senhor Jesus Cristo em um determinado momento e pedem para o Senhor Jesus Cristo algo que eles não compreendiam, nem sabiam exatamente como realizar, dizendo, Senhor, Mestre, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, ensina-nos a orar. E orar é falar com Deus em adoração. Orar, amigos, é o exercício mais elevado, refinado da alma. Ao orar, nós entramos em contato inteligente, pessoal, real, com o nosso Criador, que é um Deus pessoal, inteligente e real. A manifestação da imagem e semelhança de Deus em nós se torna mais clara e mais manifesta quando, em nossa personalidade, nós oramos ao Deus pessoal. Assim, a oração é o exercício mais elevado da alma humana. E o Senhor inicia, então, com uma advertência em 3 partes. Eu gostaria de tocar nelas antes de ouvirmos o que o Senhor tem a dizer aqui. Ele diz no versículo 5, quando, no tempo, naquele momento em que você é atraído para falar com teu Deus, com teu Criador, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Orar a Deus é orar a Deus e não aos homens. E se nós marcarmos e guardarmos isso em nossa mente, isso nos ajudará muito, por exemplo, a vencer a timidez na oração, o nervosismo na oração, a irreverência na oração, porque se você pensa sobre Deus e quem Ele é e dirige a tua oração a Ele, então você, por necessidade, deve ir a Ele com reverência. E a sua oração será sincera, porque Ele lê o teu coração, você não pode inventar palavras, projetar uma pessoa, uma atitude que você não é, não tem, quando você vive uma vida diferente. Assim, quando orares, não sejam como os hipócritas. Ore a Deus, pois Ele te conhece. Vá a Ele em inteireza de coração, em verdade. E em segundo, ele adverte no versículo 6, dizendo, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Oração é para Deus e é com Deus. E oração não tem o objetivo de fazer uma barganha espiritual com o Senhor, porque oração não é um talismã, um fetiche, um elemento místico, uma declaração de algum tipo que move a divindade, uma alavanca espiritual para fazer acontecer o que eu desejo, o que eu busco, o que eu peço. Não, eu vou isoladamente orar ao Senhor, eu falo com Ele, eu confesso os meus pecados, eu o adoro, eu trago tudo diante dEle e segundo a vontade e a sabedoria, Ele responderá, Ele mostrará a sua resposta. E a mais importante das advertências antes do início desta oração está no versículo de número 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios são aqueles que não conhecem a Deus, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu devo dizer isto.
A palavra de Deus, eu espero que isso não ofenda a ninguém que nos acompanha ou esteja aqui. A palavra de Deus não nos ensina a rezar, porque rezar é exatamente o que está proibido no versículo 7, são repetições vãs. A palavra de Deus nos ensina a orar, quando orares ao Senhor. E orar é falar, é dirigir-se intencionalmente, de maneira inteligente, honesta e sincera a Deus. Repetições não condizem com pessoas que conhecem o seu Deus. Repetições vazias, mecânicas, não engajam a nossa alma. Nossos lábios podem repetir muitas vezes as mesmas sentenças e o nosso coração está muito longe, distante de Deus. Assim, observando o perigo que estava diante dos seus discípulos, o Senhor os adverte a não se comportarem como aqueles gentios que entravam nos seus templos pagãos, diante das estátuas, e começavam a repetir uma mantra vazia, como se Deus pudesse ser persuadido por palavras repetitivas e vazias. Assim, Deus não ouve esta reza, este é o significado destas palavras, mas Ele ouve um coração sincero que se aproxima dEle como Deus verdadeiro, buscando a Deus e falando com Ele. Agora, como fazer isso? É a grande pergunta. Queridos amigos, eu falo com toda reverência e temor, porque orar é entrar na presença de Deus em espírito. E por espírito quer dizer com a alma, com a mente, não de uma maneira mística que você sai do corpo ou algo desta natureza. E nós entramos na presença de um Deus santo. Assim, eu gostaria de saber como entrar na presença de meu Criador. Se você vai à presença de um presidente de algum país poderoso, há um protocolo para você entrar e ser recebido. Na presença de um rei, na presença de um sheik saudita, há um protocolo. Há autoridades, há pronomes de tratamentos, há um momento de esperar, uma atitude correta de falar, agir certas palavras que não devem ser utilizadas. Quanto muito mais dirigir a minha mente, a minha alma em palavras ao Criador dos céus e da terra, que é o Santo Deus, o Senhor sobre todas as coisas. Assim nós necessitamos deste aprendizado, deste ensino do Senhor. Agora, uma última advertência antes de entrarmos na oração. Gostaria que você compreendesse que quando o Senhor Jesus diz, mas vós, quando orardes, no versículo 9, portanto vós orareis assim, Ele não nos está dando uma forma para que todas as vezes que eu me volte a Deus em oração, eu entre nesta forma e repita estas palavras. Porque não é uma reza, é uma oração. O que Ele está nos dando aqui é um padrão de como nos dirigir a Deus. O que deve estar em essência em nossa oração. Isso é muito importante. Bem, Ele diz assim no versículo 9. Portanto, vós orareis assim. É assim que nós devemos nos dirigir ao nosso Criador. É assim que nós endereçamos a Ele a nossa oração de arrependimento, de confissão, de louvor, de gratidão. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso. Todo homem e toda mulher é uma criatura de Deus. Mas a Bíblia declara que Deus possui um único Filho. Está lá em João capítulo 3, versículo de número 16. Filho unigênito do Pai é Jesus Cristo. Assim, quando a Bíblia, através de Cristo, nos diz que nós devemos orar a Deus como Pai, a realidade é que Ele possui um único Filho e este é Jesus Cristo. Mas Pai aqui traz o sentido de todos descendendo de Deus, como Paulo diz, somos geração do Criador, assim todas as coisas pertencem a Ele. Nós recordamos ao entrar na presença de Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que eu e você não surgimos do nada, do acaso, mas nós somos o produto da mente e da criação de Deus. Assim nós entramos na presença de Deus, reconhecendo que Ele é pessoal, Ele é Senhor, Ele é o proprietário do universo, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é uma força abstrata, impessoal, distante ou esquisita. Ele é um Deus pessoal. E Pai Nosso nos recorda que Deus, em um certo sentido, é como um pai. No Salmo de número 100, Davi diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. E essa é a maneira como você se aproxima de Deus, é claro. Você o reconhece primeiro como teu Criador. E se Ele é o teu Criador, Ele tem direito sobre tua vida, sobre a minha vida, porque Ele nos trouxe a existência.
E se Ele tem direito sobre a minha vida, eu tenho o dever de conhecê-lo, de adorá-lo, de servi-lo, de buscá-lo. Isso significa que ao orar a Deus, isto é, ao ir ao Senhor em busca da salvação da alma, nós vamos a Ele com grande humildade. Ele é o Criador, nós a criatura, nós que pertencemos a Ele, Ele não nos deve nada. Assim, Pai Nosso, indica também que apesar de nossos muitos pecados, nosso comportamento vil diante do nosso Pai Celestial, nossa rebelião por tantos anos, de tantas maneiras, Ele está disposto a nos ter de volta com aquele Pai que está disposto a ter de volta o Filho pródigo. A Bíblia ensina que há alegria no céu diante de Deus, entre os seus anjos, quando um pecador arrependido retorna ao seu Criador. E assim, Deus tem esse sentimento tão maravilhoso e é expresso desta maneira como um pai. Mas eu devo mais uma vez recordar esta verdade, porque aqui há realismo espiritual para nós. Antes do perdão de nossos pecados e a reconciliação com Deus por meio do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nós somos, na verdade, criaturas de Deus e não filhos de Deus. Algumas pessoas acham muito amargo ouvir esta declaração, porque está no vocabulário cotidiano que todos somos filhos de Deus, mas isto não é verdade, de acordo com o ensino da palavra de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque possui uma natureza igual à do Pai. Se você é filho de pessoas, você tem natureza humana. Se um bicho é filho de outro bicho, tem natureza de bicho. Nós não temos a natureza divina, Cristo possui. Assim, somente Cristo é, de fato, Filho de Deus. E homens e mulheres, criaturas como nós, temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, coloquemos nesse sentido, pela adoção em Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 1, no versículo 5, eu leio: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em Romanos capítulo 8, 14, o apóstolo Paulo declara: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim, por toda parte, a Bíblia ensina que ninguém nasce um filho de Deus, uma filha de Deus, mas que é possível alguém se tornar um filho de Deus por adoção legal, assim por dizer, através de Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Esta é uma verdade intrínseca à palavra de Deus e deve ser guardada. Querido, você percebe o significado dessas palavras? Orar a Deus desta maneira. Pai Nosso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu não sei quantos anos você tem, quanto você já ouviu da Bíblia. Nesta noite, hoje à noite, neste lugar aqui, ouvindo a palavra de Deus, será que você pode, de fato, dizer a Deus, ao orar a Ele, e chamá-lo de meu Pai? Eu lhe faço essa pergunta. Você pode, com honestidade, mais do que apenas declarar esta palavra na tua oração, de fato reivindicar este relacionamento com o teu Criador e dizer a Ele, ao orar, meu Pai. Você pode chamar a Deus de Pai de verdade nesta noite. Em outras palavras, Ele já perdoou os teus pecados, Ele já te reconciliou por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, Ele já te adotou para a sua família e te fez um filho, uma filha de Deus. Talvez por anos e anos você tenha orado a Deus ou rezado a Deus e declarado Pai, mas será que de fato Ele te reconhece como um filho, uma filha? Você já teve os teus pecados perdoados em Jesus Cristo e já foi reconciliado com Deus, adotado pela fé em Jesus? Este é o significado desta primeira palavra, Pai. Mas há algo mais aqui neste versículo 9. O Senhor Jesus ensina: mas vós, portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. O que quer dizer que Deus real, pessoal, está nos céus e você e eu aqui na terra. Assim, há uma imensa separação entre um Deus santo, criador, e a criatura pecaminosa que somos nós. Ele é justo, sem pecado, em retidão, nós pecadores. Ele é eterno,
sem começo, sem fim, permanece na sua glória, na sua luz, nós, fracos, criaturas do pó, passageiros, Ele, o dono, proprietário de todas as coisas, o juiz sobre toda a consciência, e nós, pecadores, escravos do pecado, ignorantes muitas vezes, presos aos nossos orgulhos, controlados por Satanás. Ele é Deus, e nós, pecadores. Pai nosso que está nos céus, é uma condição aqui para a reconciliação com Deus, e a condição é esta: que para ser feito um filho de Deus nesta noite, você precisa cortar o laço de relacionamento com o teu antigo pai. E a Bíblia diz que o pai de todo aquele que não conhece o Senhor Jesus é o diabo. Para dizer Pai nosso, meu Deus, e afirmar reconciliação com Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus em Cristo Jesus, é necessário, esta é a condição: cortar os laços com os nossos velhos senhores, o pecado, o diabo, Satanás que reina neste mundo pela força do pecado. Eu espero que estas palavras não estejam te ofendendo, elas são muito diretas mesmo, mas eu te recordo que foi o Senhor Jesus quem declarou o que eu acabei de dizer. A palavra de Deus diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. O Senhor Jesus declarou que Paulo declarou que o salário do pecado é a morte, mas o dom, presente gratuito de Deus é esta filiação, a vida eterna em Cristo Jesus. Assim, se eu não sou um filho de Deus de verdade, pela reconciliação, pelos méritos de Cristo, adotado por Deus, é triste dizer, mas eu permaneço ainda um escravo do pecado. E ele segue dizendo em sua oração: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E essas palavras ensinam que quando nós nos voltamos a Deus, buscando Ele, alma, inteligência, coração, para a reconciliação, a paz com Deus, a nossa atitude em relação ao nosso Criador deve mudar ali. Antes da conversão, nós temos todo tipo de atitude, pensamento e sentimento errado em relação ao nosso Criador. Às vezes nós já falamos sobre Deus a outras pessoas como se Deus não existisse. Outras vezes nós tomamos o seu santo nome e usamos para chacota ou para piada. Algumas vezes, em um momento de raiva e de ira, no lugar de usar uma palavra horrível, triste, nós tomamos o santo nome de Deus para comunicar um sentimento perverso, mau, odioso. Cada um de nós já roubou de Deus. Muitas vezes o nome de Deus foi insultado, usado para expressar dissatisfação, murmuração, angústia. Quantas vezes nós já questionamos o agir de Deus em nossa vida e lançamos contra Ele culpa e acusação pelo resultado dos nossos maus feitos. Mas agora, querido, se você vai ao Senhor para a salvação, ao se aproximar dEle, reverência e santo temor é necessária. Santificado seja o teu nome, diz a palavra de Deus, porque Ele é santo. Ele está separado do pecado, Ele deve punir e julgar todo o pecado. Assim, você se aproxima de Deus e você ora a Deus desta maneira: Tu és santo, Senhor, eu sou pecador. Tu estás no céu, eu estou na terra. Tu és eterno, eu um dia irei partir e entrar em Tua presença para prestar contas. Você vai a Ele dessa maneira. E o Senhor diz: santificado seja o Teu nome. Versículo 10, venha o Teu reino venha. Você sabe o que é isso? Ao orar ao Senhor, você diz: Senhor, santo e eterno Deus, eu venho a Ti como um pecador em busca de reconciliação e perdão. Venha o Teu reino, domine sobre a minha vida. Eu tenho dirigido a minha vida por tantos anos, eu só tenho encontrado tristeza e amargura. Sê Senhor sobre a minha vida, eu entrego a Ti a minha vida. Domina e reina sobre a minha vida. Eu não mais serei o dono da minha vida. A minha autossuficiência não será o governador mais das minhas escolhas. Toma a minha vida e faz dela algo útil para Ti em Tuas mãos. Venha o Teu reino sobre a minha vida, para que eu pertença agora a Ti, como um filho de Deus, um herdeiro de Deus em Cristo Jesus.
Você percebe o que está por trás dessa oração? Ela não pode ser esvaziada da sua mensagem, transformada em uma repetição vazia, sem significado, um mantra cristão ou alguma coisa desta natureza. Há uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo nestas palavras. Ele está ensinando, como ir a Deus em busca de reconciliação. E nós vamos a Deus em oração. E ao entrarmos na presença do Senhor, eu devo ter esta postura, e é assim que eu devo olhar para o meu Criador. Você deve em oração render-se a Ele. Venha o teu reino, Senhor, eu me rendo a Ti. Os meus pecados, todas as minhas armas usadas na minha guerra contra o Senhor, para ter-te como meu Senhor. E esta declaração diz que eu não posso ter Cristo Jesus, o Filho de Deus, como meu Salvador, se eu não estou pronto a tê-lo como Senhor da minha vida. Ele tem um reino. E a este reino pertencem os filhos de Deus pela adoção em Jesus Cristo. E os seus filhos o servem, se submetem a Ele, ouvem a sua voz e o seguem. Você não pode servir a dois senhores, eu não posso, e muitas pessoas tentam fazer assim. Eu abandono o meu orgulho e o meu ego, eu abandono a minha autossuficiência, as minhas ideias preconcebidas sobre Deus, sobre a salvação, e me submeto à vontade de Deus revelada. Eu digo, venha o teu reino, e dizer venha o teu reino é buscar o governo de Cristo sobre a tua vida e entregar-se a Ele, submeter. Você não pode dizer a Ele, Senhor, me salva, perdoa os meus pecados, mas eu vou seguir fazendo o que eu quero, viver da maneira como eu quero. Não há tal coisa, não existe. É simplesmente impossível ter a Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor da tua vida. Venha o teu reino em minha vida. E Ele segue dizendo, seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita na terra, seja feita na terra como ela é feita no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como é feita no céu. Agora, de nada adianta dizer a Deus, eu creio em ti. Uma pessoa dizer, creio em Deus, viver, porém, de segunda a domingo, como se Deus não existisse. Você percebe o vazio de uma declaração como esta? Seja feita a tua vontade. Mas eu vivo ao longo da semana sem buscar o meu Criador e a vontade dele revelada em sua palavra. Talvez eu não sei quais são as exigências de Deus para a minha vida. Eu não conheço qual é o relacionamento de um filho, uma filha com o meu Criador. Eu digo crer em Deus, mas eu vivo ao longo dos dias da semana como se Deus não existisse, como se Ele não possuísse uma lei sobre a minha vida, uma vontade, como se eu não devesse buscar nele direção e condução para as grandes escolhas da vida, como se eu não devesse a Ele louvor, adoração e submissão. Sabe como isso é chamado? Isso é chamado de ateísmo prático. Ateísmo teórico são ideias. Deus não existe porque a evolução me diz que tudo veio do nada, do cego acaso, e isso aqui prova isso, e este argumento, e este filósofo, e aquele cientista. Isso é ateísmo teórico. Ateísmo prático é isso. É dizer, eu creio em Deus, mas eu vivo como se Ele não tivesse jurisdição sobre a minha vida. O seu reino não tem poder sobre a minha vida. Eu não o busco, eu não o conheço, eu não o reverencio, eu não o amo, eu não o sirvo, eu não sei nada a respeito de Jesus. Eu não compreendo o que Ele disse, o que Ele fez, eu não o conheço. Seja feita a tua vontade. Dizer isso é uma declaração pessoal de submissão a Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, eu venho a ti por perdão de meus pecados. Se eu terei que perder amigos e familiares, bens nesta vida e oportunidades, seja feita a tua vontade, eu preciso de perdão, eu preciso ser feito um filho de Deus, uma filha de Deus nesta noite. Uma submissão voluntária à vontade do Senhor, onde Ele revela na palavra do Senhor. Deixa-me colocar nesses termos aqui. Você conhece a vontade de Deus para você, em particular? Ela é revelada, é claro, na palavra de Deus, nas páginas das Escrituras. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Essa é uma pergunta sincera. Se nós oramos ao Senhor, ou repetimos isso aqui tantas vezes, você conhece a vontade do Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, mas você conhece esta vontade para a tua vida?
Eu estou pedindo especificamente por salvação, por ser feito um filho, uma filha de Deus. E eu digo, seja feita a tua vontade. Como assim? O que isso quer dizer? Em relação a ser perdoado, ser salvo, você conhece a vontade de Deus? Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, no versículo 39 ao versículo de número 40, o Senhor Jesus Cristo responde esta pergunta. E ele diz assim, em João, capítulo 6, 39, ouça, eu lerei bem vagarosamente. É Jesus Cristo quem está dizendo aqui. E ele diz, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus para mim e para você, que você creia no Filho de Deus, o Salvador que Ele enviou a este mundo. Você já creu nele, isto é, você já se submeteu a Ele, você já o buscou. A vontade de Deus para você não é que você faça por onde e adquira os méritos pessoais necessários para agradar a Deus. Esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta, porque Ele já proveu uma salvação. O seu comando e vontade é que eu abrace esta salvação. A vontade de Deus é esta, porque eu sou um pecador, Ele enviou um Salvador, que eu creia nesse Salvador, me submeta a Ele, seja salvo, perdoado, reconciliado. Será que nós podemos dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, quando eu não estou cumprindo a vontade de Deus, eu me enveredo por todo tipo de pensamento e caminho e religião e ideia que estou agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus, quando Ele nunca pediu, nunca comandou, nunca reivindicou estas coisas? Sua vontade é esta. Creia no Senhor Jesus como o único Filho de Deus. Vá a Ele em arrependimento de teus pecados, confesse, se entregue, então tenha a vida eterna. A vontade do Senhor se materializa em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja glorificado na terra, como o Pai é glorificado no céu, para que pessoas sejam salvas por meio dele. Esta é a vontade do Pai. Ora, às vezes nós temos uma impressão errada de que Deus não estava muito desejoso de salvar pessoas pecadoras como nós, sua intenção era destruir este mundo, e Jesus precisou apelar muito a Ele para que salvasse as pessoas. O amor de Cristo levou a apelar ao Pai que não queria salvar os pecadores, mas esta é uma falsa mensagem. Neste mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 3, nós aprendemos o contrário. No versículo de número 16, ouça essas palavras, veja o coração de Deus, está declarado aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor partiu do Pai, que envia o Filho. O amor está no Filho que entrega a si mesmo por pecadores como nós. E a vontade de Deus para você, uma criatura de Deus, é que você se torne um filho, uma filha de Deus, por Jesus Cristo, pelos méritos. A vontade daquele que me enviou, diz o Salvador, é esta. Crê no Senhor Jesus e seja salvo. No versículo 11 de nosso texto, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Bem, a vontade, a promessa de Deus, é claro, é suprir as nossas necessidades. Afinal, nós não somos apenas alma, nós somos um corpo também neste mundo. Quando nós somos salvos em Jesus, perdoados e reconciliados, nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Venha a tua vontade, o teu reino sobre a minha vida. Nós buscamos primeiro o reino de Deus. É uma característica de alguém salvo de verdade. E quando isso acontece, bem, o Senhor promete suprir todas as necessidades conforme nós o colocamos em primeiro lugar. Quão diferente, não é, as promessas do Senhor Jesus Cristo das promessas do diabo. Lá no versículo 33 ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Veja, Satanás, o pecado e este mundo fazem grandes promessas momentâneas. Eles nos prometem um pouco de prazer, um pouco de satisfação,
mas nos rouba tanto em troca, não é verdade? Se você for a Deus por meio de Jesus Cristo e se entregar inteiramente a Ele, Ele te dará aquilo que você realmente necessita, que você não consegue por si alcançar e que ao ter ninguém pode tirar de você. A paz pelo perdão de teus pecados, uma certeza pessoal, interna, real, de ter sido feito um filho e uma filha de Deus, e a certeza que quando chegar aquele momento de partir, seja no leito de um hospital, em um acidente, ou bem idoso, fraco, naquele momento em que o senso da morte se aproximar de você, você não terá temor, nem terror, nem dúvida, nem angústia, porque você tem paz pela reconciliação com Deus pelo seu Filho, assim não há mais condenação para você. Essa é uma promessa do Senhor, Ele provê. Assim eu vou a Deus pedindo pelo saceio da minha alma. Este é o verdadeiro pão que não perece, que permanece, a verdadeira água que dá vida. Se eu peço ao Senhor pelo pão que perece, que não dura na prateleira muito tempo, que eu como e depois preciso comer novamente, e Ele me provê, quanto muito mais a salvação, o perdão e a vida eterna. Ele está nos fazendo raciocinar aqui. Então, no versículo de número 12, ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Bem, estas dívidas aqui, quando nós oramos ao Senhor, Ele não está ensinando que eu ore ao Senhor pedindo que Ele perdoe as minhas dívidas no supermercado, ou pague os meus boletos, ou tire o meu nome do Serasa. Perdoa as nossas dívidas significa que a primeira coisa que eu vou a Deus pedir e buscar não é um bem material, não é saúde, não é o livramento de algum acidente, embora eu possa pedir estas coisas. O que está em vista aqui é algo que é impagável, eu não consigo pagar, eu preciso pedir ao próprio Deus que pague por mim. São as dívidas de meus pecados, queridos amigos, a culpa de meu pecado. Pecados são comparados na Bíblia a dívidas. Você se lembra daquela parábola do Senhor Jesus dos 2 devedores? Nós temos uma dívida de amor a Deus e não temos pago, de adoração e não temos pago, de gratidão, de serviço, de reconhecimento. São boletos e boletos e boletos que não param de chegar à nossa consciência, à nossa culpa. E há aquela multidão de pecados que nós cometemos ao longo de nossa vida, e quanto mais velho nós somos, maior é a mala que nós carregamos de pecados ocultos, pecados no coração, e estes pecados devem ser julgados e punidos, e se eles não forem julgados em cima da pessoa do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, eles serão julgados em mim em uma condenação eterna, e eu não posso pagar por isso. Eu sou o pecador, o ofensor, e o salário do pecado é a morte eterna, a separação de Deus. Assim, esta é uma dívida impagável pelo ser humano. E ao dizer, perdoa nossas dívidas, Senhor, eu estou pensando em Jesus Cristo. Foi isso que Ele veio fazer neste mundo. Ele veio pagar naquela cruz, no Calvário. Ele derrama a sua vida, Ele entrega a sua vida preciosa, sem pecado, para resgatar, para perdoar pecadores como nós. Assim nós vamos a Deus através do crédito, dos méritos de Jesus Cristo, seu Filho. Veja, isso aqui é um modelo, uma oração modelo de arrependimento para a salvação. Não é o que você deve repetir diante de Deus, é a maneira como você deve ir a Ele, pessoalmente, conscientemente, com os teus pecados, crendo, buscando o perdão e a salvação. E o raciocínio é este: assim como aqui nesta vida, nós pagamos dívidas de várias formas, de vários tamanhos, de vários montantes. Pessoas que nos devem e vêm e dizem, olha, eu não consigo pagar. E às vezes você tocado diz, tudo bem, você não precisa pagar, deixa isso de lado. E você apaga esta dívida. A oração traz esta ideia. Senhor, a minha maior necessidade é de perdão.
eu não consigo pagar esta dívida. Me perdoa. Paga o Senhor por mim. Cobre esta dívida em meu lugar. Perdoa os meus pecados. Eu creio no teu Filho bendito, o que ele alcançou naquela cruz, o que ele pagou em lugar de um pecador como eu. Senhor, perdoa o que eu não consigo cobrir, lava a minha alma, reconcilia-me contigo mesmo. A nos aproximarmos do trono da graça de Deus, orando assim em busca de salvação e de perdão, nossa maior necessidade é isto, é o perdão de Deus. Assim, a primeira coisa que nós buscamos, queridos amigos, é isto. Eu não devo, embora Deus possa responder e faz muitas vezes, buscar a Deus apenas por aquilo que perece nesta vida. Eu sempre tenho repetido esta experiência aqui, porque muitos já passaram por isso. Às vezes você encontra uma pessoa sincera, diz crer em Deus, e a pessoa diz, olha, eu não leio a Bíblia, eu não vou na igreja, eu não estou a ser um seguidor de Deus, mas eu creio em Deus e eu creio que Ele está comigo. Creio que Ele está comigo. Sabe por quê? E a pessoa começa a contar um número de experiências reais, quando Deus interveio, respondeu, livrou, protegeu, trouxe algo que precisava no momento em que clamou. E a pessoa diz, veja, Deus está comigo. Quando eu precisei naquele momento, eu não tinha como resolver, eu clamei a Deus e Ele resolveu, Ele é comigo. Sim, Ele respondeu a tua oração. Mas isto não perdoa os teus pecados. Isto apenas resolve aquele problema. Ao te dar esta resposta de alguma coisa desta vida, um pão que perece, uma experiência resolvida que ficou para trás, Ele está dizendo para você que Ele é real, que Ele ouve a tua oração, que você pode pedir por este perdão, este pão que permanece para a vida eterna. A primeira coisa que nós necessitamos é isso. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Eu devo reconhecer diante dEle que eu não mereço perdão e que eu não tenho condição de alcançar o perdão de Deus por mim mesmo. Isso é um clamor íntimo, não é um clamor sincero, pessoal, que traz um reconhecimento de pecados. Eu não vou poder pedir por isso com sinceridade se eu não reconheço a minha dívida com Deus. Se eu não reconheço a minha pecaminosidade. Assim, não é uma oração vazia para ser repetida, como se Deus fosse uma energia pagã e eu estou controlando Ele por meio de uma reza, de alguma coisa repetida. Nós vamos a Ele com o coração. E Ele diz no versículo 13, não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Bem, uma vez que nós buscamos a Deus, o seu perdão, certamente nós não queremos voltar mais aos nossos velhos caminhos. Assim nós pedimos a Deus que nos mantenha fiéis nele, firmes em grandes tentações. E Ele fará isso da seguinte maneira. Porque quando Deus perdoa a nossa dívida de pecado, Ele também nos dá o seu Espírito Santo. E Ele faz algo que a Bíblia chama de regeneração, um novo caráter, uma nova força contra o pecado. Senhor, faz de mim uma nova pessoa, tira de mim o domínio dos meus pecados, me dá o teu Espírito, faz de mim uma nova pessoa. Uma pessoa que ama a verdade, como o Senhor ama, a natureza divina neste sentido. Como teu filho, uma pessoa que ama a Deus, que honra a Deus. Eu não sou assim. Me perdoa e me transforma por dentro. Eu não consigo me livrar de meus pecados. Eu volto à pocilga do pecado o tempo todo. Senhor, me muda, me transforma, me faz um filho, uma filha de Deus. Não nos conduza à tentação, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Quando uma pessoa é salva, os anos passam, a pessoa olha para trás e se pergunta em determinado momento, como foi que eu consegui lá atrás viver em rebelião contra Deus, um Deus tão santo e tão poderoso por tanto tempo, cansado de lutar contra o impossível, querer vencer a Deus. Um crente em Jesus Cristo é alguém que um dia voluntariamente se rendeu a Deus, se entregou inteiramente ao seu Criador. Você se volta a Deus por meio de Jesus, como um pecador, você se entrega a Ele
você suplica, clama por aquilo que Ele promete dar, o perdão e a vida eterna. E assim, Ele te protege e te guarda salvo. E estas palavras finais da oração significam isso. Eu sou feito um filho de Deus e um herdeiro do reino de Deus. Como assim? O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo um dia como um Salvador e um dia retornará como Senhor. Ele se humilhou, Ele retornará em glória. E a palavra de Deus diz que aqueles que conheceram a Cristo subirão para a sua glória também. Assim, ser feito um filho de Deus em Jesus Cristo é ser feito um herdeiro da glória de Deus em Jesus Cristo. Pense sobre esta oração. Pense sobre a mensagem dela. Lance fora da sua mente qualquer erro relacionado a estas verdades. E vá a Deus assim. A pergunta crucial nesta noite deve ser respondida com muita honestidade diante de Deus. Uma coisa é desejar ser assim, outra coisa é o que é a realidade. A pergunta crucial é esta. Você pode nesta noite, de fato, ao falar com Deus, se dirigir a Ele como teu Pai? Ele já perdoou os teus pecados. Ele já enviou o seu Espírito ao teu coração e te fez um filho de Deus, salvo e resgatado, e você tem a vida eterna. Se você não pode afirmar, você deve abandonar este pronome de tratamento e ir a Deus como Senhor e Criador e rogar por misericórdia e perdão e pedir a Ele que te torne uma filha de Deus, um filho de Deus em Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, Tu és o Senhor sobre todas as coisas e não há nenhum outro como Teu Filho amado, o Salvador neste mundo. Por Ele temos a vida eterna, nele está o perdão, o Seu nome foi elevado acima de todo nome, para que nele, em Jesus Cristo, somente haja o perdão e a certeza de vida eterna. Nós Te adoramos pelo Teu Filho bendito enviado a este mundo. Tudo o que Ele sofreu e alcançou para poder ter o direito de oferecer o perdão e resgatar pecadores que creiam nele. Senhor, livra nossa mente e o coração de falsos ensinos e volta-nos para a Tua palavra, como acabamos de ouvi-la dos lábios do Senhor Jesus neste texto, para crer e, crendo, irmos a Ti e cumprir a Tua vontade, crendo no Senhor, salvos, perdoados e seguros para a eternidade como filhos e filhas de Deus. Como nós Te agradecemos pelo Senhor Jesus, que é Deus como Tu, ó Pai, e como Espírito, que o Filho de Deus se fez homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos e filhas de Deus. Nós Te agradecemos por esta salvação maravilhosa em Jesus Cristo. E oramos em nome dEle e para o Teu louvor, ó Pai. Amém.